Fala, lendários! Começando aqui mais um podcast Backstage Lendário. O meu nome é Pedro Goioso, eu sou head de operações aqui na Academia Lendária e eu tô com ele, Thales Souza. E aí, Thales, beleza? Beleza. Se Beleza, apresenta aí prazer. pra galera, cara. Eu sou o Thales, desenvolvedor no Super Agentes, uma plataforma de criação de agentes com uso de inteligência artificial. Bacana, bacana. Galera, se vocês não sabem, a gente tá aqui no Hackathon Lendário. Já é o segundo dia seguido que a gente tá aqui. E o Thales, ele também é mentor da galera quando se trata de desenvolvimento com IA. O Thales, ele tem algumas especialidades, como ele trabalha no Super Agentes. Ele tem especialidade em cursor e ele está sendo o mentor mais requisitado aqui da galera. Lembrando que a gente tem 17 mentores, são mais de 35 grupos, com 5 e 6 pessoas. E o Thales ajudou muito no desenvolvimento dessa galera. Então, o bate-papo vai ser mais sobre isso, Thales. Desenvolvimento com IA. Eu já queria começar falando, o que é desenvolvimento para a galera que não conhece? O que é um dev? Um desenvolvedor, ele resolve problemas, e a principal ferramenta que ele utiliza para resolver problemas é código. O que é código? Código são sequências de instruções que você dá para um computador executar uma atividade. Então, dentro da programação, a gente tem o que a gente chama de programação imperativa, que é uma sequência de comandos, que isso é transformado em um algoritmo, que são sequências de passos lógicos para atingir um objetivo. E, atualmente, a gente está utilizando bastante inteligência artificial para automatizar a geração desses códigos, principalmente no desenvolvimento dos superagentes, que utiliza inteligência artificial para resolver outros tipos de problemas. Bacana, bacana. E hoje nos Superagentes, como que funciona no seu dia a dia? Você é desenvolvedor, você utiliza IA, como que é a sua função lá hoje? Atualmente, eu estou como desenvolvedor Full Stack Senior, com um PDI a ser alçado para Tech Lead. Bacana, bacana. Um AI Tech Lead, né? Utilizando inteligência artificial para otimizar os processos de desenvolvimento dentro da sprint dos superagentes. Bacana. E você tem um background muito vasto, né? Com um repertório muito amplo em desenvolvimento. Você trabalhou na TOTUS, né, ô Thales? Não cheguei a trabalhar na TOTUS, mas trabalhei com o Proteus, Deus. que é um dos principais sistemas da TOTUS. Sou formado em sistemas de informação e trabalhei durante 10 anos em uma cooperativa. Nos últimos 4, trabalhei como analista de sistemas e nos últimos 2 como desenvolvedor. Bacana. E Thales, quais são os tipos de desenvolvedores que existem no mercado? É muito comum a gente ver desenvolvedor front-end, back-end, full stack. O que significa e qual é a diferença desses conceitos? Então, basicamente, o tipo de desenvolvedor ele é definido pela área que ele atua dentro de um projeto. Então, amplamente, a gente tem esses 3 tipos de desenvolvedor principais que você mencionou, o back-end, o front-end e o full stack, que cuida das duas partes, mas a gente tem desenvolvedor mobile, desenvolvedor de aplicações embarcadas. Basicamente, um desenvolvedor, ele desenvolve soluções, ele resolve problemas. E um programador, ele escreve código. Um desenvolvedor, na maioria das vezes, utiliza código para resolver esses problemas. Bacana, bacana. E quando se trata de desenvolvimento, é muito comum a gente ouvir falar sobre linguagens de programação. Isso. Por exemplo, JavaScript, Python. O que é linguagem de programação e quais são os tipos de linguagens que existem? Linguagens de programação são basicamente sintaxes, então a forma que um código é escrito. No fim das contas, ele sempre vai ser uma sequência de comandos para que o computador consiga executar instruções e manipular dados para gerar uma informação que vai ser utilizada para alguma finalidade. Bacana, bacana. Cara, a gente falou um pouco mais sobre desenvolvimento aqui, mas qual que é a diferença do desenvolvimento em si para IA? Falando de uma forma bem ampla, desenvolvimento é focado em código, IA é muito comum ouvir sobre LLM. Tem alguma diferença entre essas duas coisas? Assim, os conceitos se assemelham, mas não se misturam. LLM são modelos de linguagem grandes que também são escritos em códigos. Então, você tem um arquivo de processamento e um arquivo de pesos em um LLM, que são utilizados para serem processados e terem parâmetros para garantir que a LLM consiga prever a próxima palavra e gerar um conteúdo que parece com a fala humana. Bacana, bacana. Uma pessoa que está hoje, Thales, eu sei que tem um repertório muito vasto em desenvolvimento, um iniciante hoje que ele quer se aprofundar em programação e virar um especialista eventualmente. Qual que é o caminho que esse cara ele deve seguir para se tornar uma referência especialista em desenvolvimento? Um dev full stack, por exemplo. O primeiro passo é ele entender sobre lógica, então proposição lógica, entender o porquê que as coisas são como são, as reações que ações podem causar, é ele entender que
o raciocínio, ele tem uma estrutura e existem diversos modelos mentais. A gente não coloca um como certo, mas o que eu indico é justamente entender lógica e principalmente formulação de problema. Porque quando você entende as causas de um problema e consegue quebrar ele em tarefas gerenciáveis, em microtarefas, você consegue ter uma visão mais clara de todo o contexto para pensar em soluções que vão resolver os problemas. Bacana, bacana. E para um cara se tornar, ele sair de júnior para pleno, quanto tempo leva? E para ele ir de pleno para sênior, como que funciona essa escada? A gente não considera isso como um tempo específico. A gente sabe que em ambientes mais acelerados, como startups, você pode viver muito em pouco tempo, mas basicamente é no nível de decisão e no nível de decisão que o programador vai conseguir tomar e o nível de responsabilidade e proatividade até que você espera. E questão de assumir riscos. Então, por exemplo, um programador júnior, dentro do mundo da programação existe o conceito de que quanto mais sênior você é, menos direito de perguntar você tem. É uma chacota, mas quando você é júnior, você não consegue ter um pensamento a longo prazo, entender as ações que você está fazendo e as reações que elas podem causar, os efeitos colaterais. Quando você já é pleno, já se espera uma maturidade maior da sua capacidade, tanto de entender o problema, então você vai precisar de menos contexto, precisar de menos apoio, e logo você vai ter mais autonomia de resolver o problema. Agora, quando você é sênior, é esperado que você consiga trabalhar com pouco contexto, você consiga tomar decisões e lidar com as consequências dela, saber dar prazo, saber quantificar esforço, saber agir como alguém que consegue resolver um problema e tomar a frente de soluções de problemas complexos. Bacana. A gente falou aqui sobre o caminho do especialista. Você falou que tem geralmente essa escada, né? Júnior, pleno e sênior. Ele tem algumas ações e atividades que ele tem que executar. E agora eu te pergunto, qual seria o caminho de um cara generalista no desenvolvimento? Então, o que seria um cara generalista, tá? Seria ele, geralmente, a gente fala o 80-20, que é os 20% gera 80% do resultado. Mas o que seria o 0,8, que gera 51,2 resultados quando se trata de desenvolvimento, tanto na teoria quanto na prática? É saber formular problema e simplificar as coisas. Não significa que só porque você tem o melhor framework ou uma linguagem que tem uma especificidade muito específica que você deva utilizar ela. Você não deve se apegar à tecnologia, porque tecnologia, no fim das contas, é só ferramenta. Dentro da programação também existem fundamentos, assim como a gente aprende em inteligência artificial aqui na academia. Então, esses fundamentos estão basicamente na lógica, entender padrões de projetos, estruturas de dados, principalmente, porque, no fim das contas, programar é manipular dados e eventos. Bacana. Você manipula esses dados e eventos para gerar informações através de processamento. Com essas informações, você consegue gerar conhecimento. E processando esse conhecimento, você gera sabedoria. Então, indo nesse sentido, é um processo incremental e até mesmo de evolução da capacidade cognitiva da pessoa. Porque, no fim das contas, aprender a programar depende muito do quanto você tenta programar. E a partir do momento que você treina isso, você está treinando sua capacidade cognitiva de pensar de forma lógica, de pensar de uma forma que as ações que você toma geram certo tipo de resultado por algum motivo específico. Aí, quando você consegue entender essas nuances de quais ações geram tais tipos de reações, você tem mais capacidade de resolução de problemas. Cara, muito bom, muito bom. Só desse bate-papo você já vê que o cara manja mesmo de desenvolvimento de programação. E, cara, você tem mais de 10 anos de experiência com isso, programação diretamente. Quando que foi o momento que a IA entrou na sua vida no âmbito profissional? Quando eu entrei na Academia Lendária, 9 meses atrás, foi em abril. Basicamente, conheci o Alan através de algum anúncio. Já tinha conhecido o ChatGPT. Na época, eu acho que era novembro de 2023, eu já tinha testado o ChatGPT. Na época, eu trabalhava com o RP da TOTUS, né? Então, eu já programava em ADVPL. Algumas pessoas podem até conhecer ela, mas é uma linguagem muito mais velha que eu. E que tem suas particularidades, mas no fim das contas, a gente quer resolver problemas e utiliza a programação como ferramenta. Então,
Em novembro de 2023, conheci o ChatGPT, comecei a tentar utilizar para programar, não tinha muito conhecimento na base da LLM sobre isso, mas em fevereiro de 2024, desse ano, conheci a Academia Lendária através do lançamento da comunidade. Em março teve o lançamento do 8020 com os fluxos de automação, entrei também. E em abril, o Alan abriu o formulário para a contratação dos desenvolvedores para o lançamento do Lab, e ali começou a minha história com IA. Sua história com IA. Então você já tinha experiência prática com IA antes mesmo de entrar na academia? Sim, eu já havia testado, já tinha utilizado a API do ChatGPT, já tinha tentado integrar o ChatGPT dentro do Proteus. Então, já vinha estudando, e o que me trouxe para a academia foi basicamente os fundamentos de IA e principalmente a parte comportamental, da zona de genialidade, dominando do Obsidian, a mente lendária. O podcast do Alan também eu já havia escutado alguns episódios. E a parte de tecnologia eu já tinha conhecimento. Bacana. Cara, quando se trata da galera de programação, dessa parte mais técnica, geralmente eles aprendem de uma forma que parece ser mais holística, mas é a mais correta, que é lendo documentação. Sim. Nessa época, você já lia documentação das ferramentas de IA, por exemplo, o OpenAI, do Cloud, ou você começou a aprender realmente dentro da academia? Não, as documentações do Cloud e da OpenAI eu aprendi a ler dentro da academia justamente por conta de necessidade, às vezes tinha alguma demanda. Na segunda semana que eu trabalhava com IA, eu já tive que aprender sobre re-ranking e entender o que era reg, o que era embedding. Assim, foram semanas muito intensas onde eu vi minha mente de fato expandindo e explodindo. Bacana, bacana. A gente falou muito sobre desenvolvimento, programação. Antes de ir para desenvolvimento com IA, eu queria bater um pouco mais nessa parte de IA. Para você hoje, a IA, o que é a IA para você hoje? Profundo. Inteligência artificial, hoje eu vejo ela como uma forma de tentar simular a inteligência humana no intuito de automatizar as atividades que te tornam menos humanos, as atividades repetitivas que te levam para próximo de uma máquina, justamente para que você aproveite o seu lado mais humano. Bacana, bacana. Eu estava entrevistando uma galera aqui hoje, até falando no Hackathon. É um conceito muito importante que eu entendi de IA, que IA para mim é três coisas na parte tangível, né? Então, IA, você tem ali uma LLM, geralmente é um modelo de linguagem grande. Você tem um prompt, né? Uma instrução que você dá caso você queira criar um agente ou uma solução. E você tem uma base de conhecimento, que é geralmente uma coisa específica ali do seu negócio ou da sua vida pessoal. Para você, faz sentido essa afirmação? Quais são os componentes de uma IA? Eu vejo inteligência artificial como qualquer forma de simular qualquer capacidade inteligente de um ser humano. Então, não sei o conceito de inteligência na sua definição mais clara, mas para mim é a capacidade de tomar decisões conscientes. Eu gosto de ter tomar decisões conscientes que tenham um motivo e que tenham reações. Mas eu vejo que é uma forma de expressar a IA, principalmente é a que está mais em evidência e é a que traz mais resultado para a gente. As LLMs vieram para ficar, 2025 vai ser o ano dos agentes, e é onde os superagentes vai dominar o mercado. E, assim, eu concordo, porque LLM é a forma mais fácil e prática de aplicar inteligência artificial no seu cotidiano e nos seus negócios. Bacana. Cara, quando eu converso com programadores, que é geralmente as pessoas que eu converso para aprender sobre IA, porque de certa forma foram eles que criaram, eles sempre me trazem os fundamentos, né? Que quando começaram a falar de máquinas, essas coisas, foi o Alan Turing lá por volta de 1900. Sim. Porém, não foi Alan Turing ainda que difundiu esse termo inteligência artificial. Ele só foi surgir ali por volta de 1954 com o John Markart na conferência de Dortmund, para ele poder vender um evento e atrair a atenção das pessoas para poder realizar, né? E lá ele cunhou esse termo, inteligência artificial, artificial intelligence. Porém, muitos nomes hoje de programação, do âmbito de pesquisa, o próprio Miguel Nicoleles, ele fala que isso de certa forma é uma coisa errada, porque ela não tem inteligência ainda. A forma correta seria ali uma estatística multivariada. Então, você pergunta para vários programadores, cara, IA? Eles falam, não, IA não existe, é estatística multivariada. Essa afirmação faz sentido para você? Cara, eu não sou apegado a esses termos.
Embora o termo que eu mais gosto para LLM é papagaio estocástico, por conta de probabilidade e ela te trazer, de fato, o que você quer ler, né, basicamente. Mas eu não sou apegado a esses termos justamente porque, no fim das contas, é solucionar um problema. Solucionar um problema com base em dados, né? Sim, sim. Utilizar as ferramentas que você tem para resolver o problema da melhor forma, da forma mais eficiente. Utilizando se é dados que você tem, se é uma linguagem específica, se é uma chave de fenda, é resolver o seu problema. A galera aqui no Hackathon, falei com grandes especialistas, tem um termo muito difundido que são os estágios das IAs. Então, são 3 estágios, né? A ANI, Inteligência Artificial Estreita, a AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, e a ASI, a Superinteligência Artificial. Então, qual que é a diferença entre essas 3? A ANI, ela tá abaixo do nível cognitivo humano. Então, Sim, ela não ela faz é muito coisa específica. muito específica. A AGI, ela tá no mesmo nível de competência humana, ou seja, ela tá no mesmo nível que os humanos, tanto de criação... Ela passaria no teste de Turing. Teste de Turing, né? Que é o... Ver se é o humano realmente uma máquina, né? Isso. E tem a ASI, que é super inteligência artificial, quando ela tá acima de todos os níveis competitivos humanos. Ou seja, ela faz coisas que o humano não faz. E esses 3 conceitos, Thales, baseado no seu repertório, nas coisas que vocês estudam, até lá no próprio Superagentes, o que você acha desses 3 estágios? Faz sentido? Acredito que faz bastante sentido. Entendo que a gente ainda está na ANI. Sam Altman prevê que a AGI vem em 2025 e que ela não é tão complexa quanto a gente pensa, mas eu não tenho medo do que vem por aí. E eu acredito que de fato faz sentido a gente dividir nesses 3 conceitos, porque a gente tem que entender que a gente ainda não sabe como é essa AGI e como ela vai impactar a nossa vida. Mas, obviamente, a gente... eu até gosto da frase que o Alan fala que você não vai ter tudo, você não vai ter nada e ainda assim vai ser feliz. Justamente porque vai tirar todas as necessidades de recompensa material que você tem para, de fato, permitir você ser humano, ter conexões. Justamente, até fazendo um paralelo com o evento aqui do Hackathon. A gente estava... essa foi minha primeira vez com um time, minha primeira vez aqui em Floripa, minha primeira vez com os alunos. E foi engraçado que durante a mentoria eu precisei entrar em contato com alunos que estavam aqui e a maioria deles eu já tinha atendido pelo WhatsApp. E ter essa conexão, tanto com os colaboradores da academia, com os alunos, é algo que inteligência artificial nunca vai substituir para a gente. E é justamente nesse ponto que eu até fico um pouco ansioso para chegar logo para ver como que vai ser. Porque a gente vai passar a ter experiências mais humanas, a gente vai ter conexões mais profundas e significativas com as pessoas. Bacana. E, cara, você acha que isso tá envolvido tanto com a criação dos superagentes? Porque você foi um dos cofundadores, que tirou do zero até o lançamento do Go-to-Market nesse ano. Se sim, qual que é a proposta dos superagentes? A proposta dos superagentes é permitir que você crie agentes em menos de 5 minutos. Em 1 minuto você consegue criar agentes complexos, podem realizar tarefas e automatizar diversas ações dentro da sua empresa. A gente vem trabalhado no sentido de trazer um modelo mais B2B, para atender donos de agências que tenham diversos clientes. A gente tem focado em disponibilizar esses agentes em canais de atendimento que são mais utilizados, como o WhatsApp, o Instagram. A gente está trabalhando nisso. E, de fato, quanto mais a inteligência artificial for evoluindo e mais ferramentas a gente tiver disponíveis, a gente vai estar integrando dentro dos superagentes. Muito bom, muito bom, muito bom, cara. Até avançando para esse tópico, né? Então, hoje você é considerado um desenvolvedor de IA. Mas antes da gente entrar nesse tópico desenvolvedor de IA, você acha que os desenvolvedores que não utilizarem IA, eles vão deixar de existir? Acho que sim. 80% do GitHub hoje é gerado por inteligência artificial e vai chegar num momento que não vai existir competição por conta disso. A inteligência artificial, hoje ela já é capaz de entender onde ela está falhando e conseguir se reprogramar e se aperfeiçoar cada hora que passa. Durante o Hackathon foi possível ver isso aqui. O pessoal construiu soluções maravilhosas em 36 horas, utilizando comandos, prompts.
E o que diferencia a programação convencional da programação com IA é saber justamente estruturar o raciocínio lógico em palavras que vão gerar o código. Muito bom, muito bom. Cara, de forma clara, o que é um desenvolvedor IA, um dev IA? Um desenvolvedor IA é um desenvolvedor que, ao invés de digitar o código, digita comandos que vão gerar o código. Então, você vai digitar 5 linhas que vão gerar 200. Com isso, sua produtividade vai lá em cima e você consegue ter resultados mais rápidos e resultados maiores. E como que eu posso fazer isso na prática, Thales? Como que eu posso, na prática, ser um desenvolvedor IA? Tem algumas ferramentas, frameworks que eu posso utilizar? Atualmente, você consegue utilizar diversas ferramentas, como o V0, o Bolt, o Cursor. No Superagentes, a gente colocou como padrão o uso do Cursor. O que é o Cursor? Ele é uma IDE, uma interface de desenvolvimento integrado, um ambiente de desenvolvimento integrado, que tem um chat, parecido com o chat GPT, o Claude. A gente utiliza majoritariamente o uso do Claude Sonnet, que tem acesso à sua base de código, consegue entender o seu ambiente, entender o código que você já tem ou que você quer criar, e consegue, através de comandos em texto, pode ser em inglês, português, consegue entender o objetivo que você quer atingir com código e criar coisas para você. Então, o ambiente de desenvolvimento, que é o cursor no caso, ele vai permitir você gerar e executar esse código, que vai se tornar uma aplicação que vai resolver um problema. Bacana, bacana. Galera, se vocês não sabem, o Thales ele é especialista da Academia Lendária como professor e mentor quando se trata de Cursor. Então, tá até para sair um curso novo, né, Thales? E você já utiliza muito no dia a dia. E, cara, como que você utiliza o Cursor assim no seu dia a dia para programar? Como que funciona a sua rotina hoje, sendo um desenvolvedor de IA? Minha rotina basicamente é, depois da daily, começar a atingir as tasks, né? Então, hoje a gente está com a ferramenta já passou da fase de validação, os superagentes, e a gente está em fase de melhorias. Então, a gente recebe demandas dos nossos usuários. Eu utilizo o Cursor para entender, eu utilizo até mesmo para entender, ao invés de utilizar o ChatGPT, o Claude, eu utilizo por lá mesmo, entender como o nosso cenário hoje se adaptaria ao cenário esperado. E através disso, eu consigo entender o problema que eu tenho. Nem sempre é um problema, às vezes eu só preciso de uma novidade, mas torne-se um problema justamente para formular ele. Aí, formulando ele, eu quebro ele em etapas menores, vou iterando uma por uma até atingir meu objetivo. E, basicamente, dentro do Cursor, você tem ferramentas que te permitem usar o código que você está trabalhando, usar os erros que você recebe no terminal, a fim de fato, compreender. É como se você tivesse alguém do seu lado, um desenvolvedor sênior, o desenvolvedor mais sênior do mundo, do seu lado, para te ajudando a codar. Você acha que tem diferença entre um desenvolvedor IA júnior por um desenvolvedor sem IA sênior? Qual que é a diferença entre os dois? Cara, o desenvolvedor sênior sem IA, ele vai entender de mais conceitos, vai entender de mais padrões, então ele vai ser capaz de entender quando o LLM não estiver gerando um código correto, adequado. E isso também pode ser resolvido com engenharia de prompt. Essa que é a mágica das coisas. Os fundamentos da IA também se aplicam ao desenvolvimento com IA, porque ele é feito através da inteligência artificial. Então, se você sabe descrever com clareza o que você quer atingir, seu resultado vai ser bem melhor do que se você basicamente pedir algo genérico e que você está esperando que o cursor leia a sua mente. Você tem que saber descrever o problema, descrever como que você quer que seja essa solução e saber validar se o que foi gerado de fato está solucionando o seu problema. Bacana, bacana. Cara, e você conseguiria trazer de forma prática, tangível, a diferença de um desenvolvedor com IA Sim. Pleno, um desenvolvedor sem IA pleno? Por exemplo, um desenvolvedor com IA, ele tem aumento de qualidade, redução de custo, redução de tempo. Você Isso. já tem algumas métricas que você já aplicou no seu dia a dia que você conseguiu mensurar? Basicamente eu vejo ganhos de performance, principalmente na velocidade de entrega, quantidade de atividades que eu consigo fazer e clareza sobre as soluções que eu venho trazendo. Às vezes a gente, na pressa de entregar uma tarefa, acaba gerando código com IA, da mesma forma que a gente só copiava uma solução do Stack Overflow, que é um site de problemas de programação, que é um fórum onde as pessoas se ajudam. A IA
ela te permite ter diversos ganhos, mas também ela pode introduzir muitos problemas dentro da sua base de código se você não souber utilizar. Então, o desenvolvedor pleno sem inteligência artificial hoje ele vai ter certo nível de maturidade, conhecer alguns padrões de projeto, ter autonomia em certos tipos de decisões técnicas. Agora, um desenvolvedor com IA é o esteroide do desenvolvedor pleno. Porque ali, além de ter as noções que um desenvolvedor pleno comum tem, ele tem a capacidade de otimizar a velocidade de aprendizado dele, otimizar a velocidade de produção dele e otimizar também a quantidade de código que ele consegue gerar por vez. Então, eu vejo que principalmente são essas métricas, quantidade gerada, qualidade e até mesmo curva de aprendizado reduzida. Bacana. Cara, eu acompanho muito o mercado americano, principalmente no Vale do Silício, e recentemente, tem alguns meses já, saiu uma notícia que a Netflix estava pagando $1 milhão por ano para ter um profissional de IA, sendo um gestor de IA ou desenvolvedor de IA no time deles. Eles não sabiam nem o formato, sabe, desse profissional. Então, cara, você pega $1 milhão, $6 milhões, é uma média de R$500 mil por mês. Na sua visão, esse profissional no mercado hoje tá baixo? O número de profissionais e alta demanda, o que você enxerga desse mercado hoje? É um mercado muito inexplorado ainda, porque ainda estamos em fase experimental até no uso de inteligência artificial. A gente ainda está nos primeiros engenheiros de prompt, por mais que seja uma profissão que já tem previsão de morte, mas que é algo que ainda está bem inexplorado, porque os desenvolvedores têm visto LLM como uma ferramenta e não como a base para o desenvolvimento. Quando você tenta inverter e utilizar AI first como princípio para tudo, você muda até a forma de conceber conceitos de programação e entender que você tem que entender primeiro, e é algo que hoje eu venho até buscando fortalecer o meu conhecimento mais em inteligência artificial do que em programação. Porque se eu souber utilizar a inteligência artificial da forma mais adequada, eu não vou precisar me aprofundar em alguns conceitos de programação, porque eu vou conseguir fazer utilizando a inteligência artificial. E utilizando a inteligência artificial, eu vou conseguir aprender mais rápido do que se eu estivesse lendo uma documentação, porque eu consigo passar o contexto do meu cenário e entender quais são as possibilidades que eu consigo atingir. Bacana. Cara, recentemente eu tava com o Chaelis, o cara que cunhou o termo Growth Hacking, num evento aqui no Brasil. Ele veio do Vale do Silício. E ele fez um comparativo, né? Há 20 anos atrás, falava muito sobre mobile first. Quando teve lá a época dos .coms, começou a surgir aplicativos, então foram tendo algumas ondas. E ele falou, cara, hoje em dia é exatamente isso que você falou, AI first. Então, se todos os profissionais não pensarem em IA antes, como que eles utilizam, tanto no copiloto quanto no piloto automático, eles não vão sobreviver. Isso falando dos profissionais. Sim. E ele falou que as empresas que não tiverem uma mentalidade de AI-led growth, ou seja, ter o crescimento liderado pela IA, vão morrer no caminho também. Na sua visão, você acha que isso é verdade, é certo, faz sentido? Eu vejo que faz sentido por conta da velocidade de tração que a gente vem pegando com os novos lançamentos. E se a gente pegar o conceito da Lei de Moore, onde a capacidade... a gente passou um tempo sem conseguir atingir a Lei de Moore. Mas o que é a Lei de Moore? É uma lei estabelecida por um dos criadores dos chips de processadores, que a cada nova geração de processadores, a quantidade de núcleos de processamento dobraria e a capacidade... e a potência desses processadores também. Então, se a gente levar esse conceito para GPUs, que é o que as LLMs utilizam para processar os dados, e a gente ainda não tem encontrado um limite fixo para isso, a gente vai estar, cada dia que passa, acelerando mais e mais e mais. E se a gente levar em considerações investimentos ridículos, como foi o Elon Musk com o novo data center dele, que fez um trabalho de 2 anos foram 19 dias? 2 semanas? Não, eu acredito que foi. Mas o mercado vai passar a ser cada vez mais competitivo. O avanço da China em pesquisas de inteligência artificial. A gente ainda nem viu o que pode vir de lá. Então, eu acredito que faz muito sentido, porque os modelos de negócio vão mudar. A forma que a gente vive, de fato, vai mudar. E não vai ser diferente na programação, não vai ser diferente nos negócios, não vai ser diferente nem na nossa vida cotidiana. Bacana. Cara, na sua visão, você falou sobre AI First e AI-led Growth. Quais são as hard skills que um desenvolvedor IA deve ter?
principalmente pensamento estruturado, capacidade de formulação de problema, é o básico. É entender e principalmente ter clareza sobre o problema, recursos que você tem e possíveis soluções. E utilizar esses recursos, que muitas das vezes vão ser ferramentas, para chegar nas soluções. Bacana, bacana. Os fundamentos se mantêm os mesmos. Só mudam as ferramentas e o potencial de ação que essas ferramentas têm. Bacana, olha isso, galera. Os fundamentos são os mesmos, só mudam as ferramentas. Então, se você se baseia em aprender fundamentos e não ferramentas, você tende a se perpetuar por mais tempo, né? Sim. E Thales, você consegue trazer pra gente alguns exemplos práticos, sei lá, de algum projeto que você desenvolveu como superagentes ou de alguma feature que você desenvolveu utilizando IA, que foi coisa assim muito rápida, que se fosse sem IA você levaria muito mais tempo, gastando muito mais para desenvolver? Foi o caso da integração do WhatsApp no Superagentes. A gente fez uma mudança utilizando a Evolution API, que é uma das principais APIs não oficiais que a gente encontra no mercado do Brasil, onde em um momento eu precisei de pouco mais de 24 horas para entregar um protótipo que na última tentativa que eu havia feito sem utilização de IA, eu tinha levado de 4 a 5 dias para conseguir desenhar o protótipo. Consegui fazer uma versão funcional em pouco mais de 24 horas. Bacana, bacana. E aqui mesmo no Hackathon, fizemos o esquema de sorteio, onde a gente utilizou o Bolt e o V0 para gerar as interfaces e fazer a geração das equipes. Bacana. Cara, como eu falei, você é mentor nosso aqui no Hackathon e você foi o mais requisitado da galera. Na sua visão, quais foram os maiores problemas do pessoal que, de certa forma, o Cursor, o Bolt, conseguiram ajudar nessa parte de dev com IA? Principalmente em visualizar a ideia. Porque essas ferramentas como o Bolt e V0 te permitem criar um conceito visual com 2 linhas de prompt. Você solicita, eu quero uma tela com indicadores e gráficos de tal formato para controlar meu estoque. Ou seja, com esse tipo de solicitação você já consegue ter algo visual e conseguir construir ideias e ir iterando no seu produto. E principalmente na fase de prototipagem, o pessoal conseguiu ter bastante velocidade em trazer protótipos funcionais com pouco esforço. As pessoas nunca tinham nem programado na vida, assinaram as ferramentas e com poucas solicitações conseguiram entregar projetos que poderiam ter demorado uma semana para ser feitos. Bacana. Cara, se você pudesse dar uma dica de ouro para alguém que quer se tornar um desenvolvedor de IA, qual dica seria? Seja bom em IA. Ou seja, prompt, LLM, Isso. desenvolvimento de agentes. Acredito que começar por aí faz muito sentido, porque ser bom em IA e ser bom de lógica. Entender o porquê que as coisas são como são, como seguir passos para atingir um objetivo, passos lógicos que fazem sentido, que têm coerência com os seus objetivos e seu contexto. Bacana. Inclusive, fica de recomendação pra galera o próprio Superagentes, que como você falou, fique bom em IA. No Superagentes você consegue criar agentes em menos de 5 minutos, 1 minuto, você falou. Em 1 minuto você consegue criar um agente e colocar ele no seu WhatsApp para fazer atendimento. Boa. Thales, pra gente finalizar, eu gosto sempre de encerrar com uma pergunta de ouro. Se você pudesse falar em menos de 1 minuto, qual foi a coisa mais foda que você fez com IA e como você fez isso? A coisa mais foda que eu fiz com IA foi avaliar minha performance durante esse processo de transição para liderança técnica. É algo que eu tenho feito com muita assiduidade e principalmente avaliar os meus pontos cegos. Eu acredito que às vezes a gente principalmente desenvolvedor, tem um perfil mais introspectivo e não tende a conversar com outras pessoas e de fato fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Eu tenho utilizado muito para... Eu sempre faço journaling, então eu registro meu dia, como eu estou me sentindo. E de 2 em 2 semanas eu pego tudo que está lá no meu Obsidian, jogo no cloud e faço uma comparação com a minha semana anterior. Tento entender, utilizo as transcrições das calls para entender se eu estou agindo conforme os meus objetivos. Eu acredito que a coisa mais incrível que eu tenho feito com IA é trabalhar no meu desenvolvimento pessoal. Bacana. Então, olha a importância, galera, tanto para você aplicar IA no seu âmbito profissional, mas também no desenvolvimento pessoal, como o Thales falou. Você tem o seu Obsidian, né, o seu segundo cérebro que você cria com IA.
Então, muito bacana, cara. Eu fico feliz em acompanhar vários profissionais, tanto na Academia Lendária quanto fora, que estão potencializando as suas próprias profissões com IA. Por exemplo, o Thales, desenvolvedor por mais de 10 anos. No último ano, diretamente, ele começou a utilizar IA pra caramba e praticamente cunhou uma nova profissão, que é o Dev IA. Então, eu fico muito feliz de ter você nesse bate-papo, Thales. Beleza? Fico feliz. Cara, muito obrigado. como que funciona pra galera até encontrar os superagentes, criar os agentes deles em menos de 1 minuto? Onde que eles encontram os superagentes? Você pode acessar o superagentes.ai e nos seguir no Instagram, superagentes_AI. Bacana. E, Thales, onde que a galera te encontra nas redes sociais pra trocar ideia com você, te seguir? Pode me seguir no Instagram, @ebthales, com 2 L's. Bacana, bacana. Então, galera, fico por aqui. Esse foi mais um Backstage Lendário com ele, Thales Souza, desenvolvedor IA da Academia Lendária. Então, até a próxima, galera. Valeu!